Eretenenos. Nesse quinto episódio da quinta temporada em que tratamos sobre os heróis, vamos falar de Heracles, Iolaus, Leônidas e Ganimedes. O culto a Heracles é diverso, refletindo sua posição como herói semidivino e, em alguns casos, como um deus pleno, uma vez que foi ascendido ao Olimpo após a morte. Como herói, ele é celebrado por seus feitos extraordinários e cultuado em associação com os mortos. Como um deus, é procurado por seu caráter protetor, como alguém que auxilia a afastar e manter o mal fora de casa. Seu culto era associado à sua força, coragem, superação e demais valores apresentados na conquista dos 12 trabalhos. Heracles é visto tanto como patrono de lutadores e guerreiros, modelo de virtude física e moral e chamado por aqueles que buscam força, perseverança e vitória, quanto como um patrono de locais, casas e cidades, um guardião da comunidade e das fronteiras, alguém que enfrenta monstros e combate os Keres, que são os daimons da fatalidade. Nos lugares onde ele realizou seus feitos, os antigos erguiam santuários e ofereciam refeições e libações. Em outros lugares, após se tornar um deus pleno, ergueram-se templos, nos quais se realizavam rituais parecidos aos de outras divindades olímpicas. Heracles tinha santuários e locais de culto espalhados por toda a Grécia e além, como em Olímpia, em razão dos jogos, em Tebas, sua cidade natal, na Argólida, onde realizou os trabalhos do leão de Nemé e da hidra de Lerna, em Atenas, como protetor e símbolo de força, e até na Ásia Menor, quando seu culto se expandiu e se incorporou às práticas religiosas locais. As ofertas a Heracles incluem libações de vinho e refeições ritualísticas. O incenso é de olíbano, seus animais são o leão e a cobra, seus símbolos são a capa de leão e a clava retorcida, seus dias de culto são todo o quarto dia do mês helênico, além do festival da Heracleia e das Olimpíadas. Outras competições atléticas podem ser feitas em honra a Heracles. Há vários hinos a Heracles, os quais você pode encontrar no nosso site. Podemos também fazer preces aos heróis em geral antes de fazermos qualquer tipo de atividade ou exercício físico. Há um exemplo de um na parte de ortopraxia do site. Os epítetos de Heracles se relacionavam aos seus aspectos de evitador do mal, de guardião, de líder da marcha, de deus-herói, de invicto, de glorioso conquistador, de rei da cidade, de líder das musas, de salvador, de vitorioso, de senhor das rochas. Heracles era frequentemente representado com a pele do leão de Nemé, seu primeiro trabalho no qual demonstrou uma força invencível, e com a clava, a arma rudimentar, que representa sua habilidade e poder. Após sua ascensão ao Olimpo, ele passou a ser retratado entre os deuses, especialmente ao lado de Zeus e de Atena. Além dos 12 trabalhos, outros mitos relacionados a Heracles foram a loucura que Hera lhe infligiu, a captura do cão Cérbero na entrada do Hades, a busca pelo pomo de ouro das Hespérides e até a criação da Via Láctea, ou seja, o caminho de leite, deixado após Heracles tentar mamar de Hera e esta empurrá-lo pelo céu. Seja como herói ou como deus, Heracles ocupava um lugar especial na espiritualidade helênica. Iolaus, sobrinho e companheiro de Heracles, tinha um culto limitado, normalmente relacionado ao de Heracles. Suas virtudes eram a lealdade e a coragem, tendo auxiliado Heracles no segundo trabalho, a luta contra a hidra de Lerna. Foi ele quem cauterizou os pedaços das cabeças da hidra para que elas não se regenerassem mais. O pai de Iolaus era meio-irmão de Heracles. Estando ligado a Heracles, seu principal local de culto era a cidade natal dos dois, Tebas. Existia um festival em homenagem a Iolaus chamado de Jogos Iolaia, com competições atléticas que celebrava as características de força, coragem e camaradagem do herói. Iolaus é um exemplo de amizade e lealdade perfeitas, um modelo de virtude para os jovens, especialmente os guerreiros. Em algumas tradições, Iolaus era considerado um mentor e protetor dos jovens e um exemplo para aqueles que buscavam servir a uma causa maior. As ofertas a Iolaus são libações de vinho ou azeite. Ele costuma ser retratado como um jovem ao lado de Heracles segurando a clava ou outras armas de apoio e com uma energia juvenil. Iolaus também era condutor de bigas e alguns consideravam um herômenos, ou seja, um amante na passagem de um jovem adulto para o homem. O rei Leônidas era descendente de Heracles e reconhecido por sua batalha nas Termópilas como general dos 300 de Esparta. Quando chamada para a guerra, Esparta consultou o oráculo de Delfos, que disse: "Ouçam seu destino, ó moradores de Esparta.
ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseus, ou se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia irá lamentar a morte de um rei da casa de Héracles, pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo, força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos dois seja consumido. Leônidas tornou-se um herói da história grega devido ao seu sacrifício e passou a ser cultuado, pois sua coragem inspirou outros gregos. A derrota nas Termópilas levou à vitória nas batalhas de Salamina e Plateia, que acabaram com a segunda invasão persa. E já que falamos em Herômenos ao retratar Iolaus, temos também Ganimedes, um jovem troiano de extraordinária beleza que foi levado por Zeus ao Olimpo para se tornar seu copeiro e amante, e com isso adquiriu imortalidade. Zeus o levou na forma de uma águia e ele passou a servir os deuses olimpianos de néctar e ambrosia. Sua figura representava a perfeição física e espiritual da juventude, sendo um ideal admirado na cultura grega. Sua relação com Zeus simbolizava a aceitação social do amor homoerótico na Grécia Antiga, especialmente em algumas cidades-estado e em certos contextos educacionais e militares. Ganimedes não era amplamente cultuado como uma divindade, mas havia evidências de homenagens simbólicas em algumas regiões específicas. Em Creta, ele era integrado nos ritos de passagem dos homens. Em Troia, ele era lembrado como um herói de sua terra natal. E nos santuários de Zeus, como de Olímpia, ele era lembrado como parte do séquito celestial do deus. Os símbolos de Ganimedes são a águia que o levou e que representa a elevação espiritual, e a jarra, que representa seu papel como copeiro divino. O mito de Ganimedes representa a ascensão de um mortal à esfera divina, que é um tema recorrente em cultos heróicos. Como símbolo da beleza e da graça juvenil, Ganimedes é capaz de inspirar artistas e poetas. Embora sem evidências claras de um culto formal, há práticas simbólicas associadas a Ganimedes, como as homenagens nos festivais de Zeus e como um herói local que recebia libações e oferendas. Ganimedes simboliza uma idealização da juventude e a proximidade com os deuses. Sua história é evocada especialmente em associações com Zeus e reflete os valores sociais e estéticos dos helenos. No próximo episódio, teremos mais 3 heróis. Até lá!